Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero te falar sobre uma verdade que não é confortável, mas é libertadora. Às vezes, não é a dor que nos afasta de Deus, mas a alegria. Houve uma frase que me atravessou outro dia sem pedir licença. Ela dizia: a tristeza que me aproximou do Senhor foi muito maior do que a alegria que me afastou dele. E na minha história, isso sempre foi uma verdade. Não foram os dias de vitória que me levaram até Deus, foram os dias de vazio, os dias em que eu achei que tinha tudo e mesmo assim faltava algo. Porque existe um tipo de alegria que não nasce do céu. Ela tem um efeito silencioso e perigoso. Ela nos distrai de Deus. Ela nos seduz com o brilho de que deu tudo certo. Nos convence de que o mérito é só nosso. E sem perceber, a nossa voz vai ficando mais alta e a dele cada vez mais distante. E o inimigo sabe exatamente como agir aí. Ele não precisa nos assustar para nos perder. Basta nos aconchegar. Basta que ele nos ofereça uma vida boa o suficiente, confortável o suficiente, leve o suficiente para que a gente acredite que não precisa de Deus para ser feliz. E é assim que ele trabalha. Ele transforma o pecado numa gaiola de luxo, acolchoada, bonita, com tudo que parece bom. E o detalhe mais cruel, a porta da gaiola fica aberta. Você entra achando que está no controle. Pensa, quando eu quiser sair, eu saio. Mas enquanto isso, você fica, se acostuma, se acomoda, até que um dia, sem perceber, a porta se fecha. E ali já não há conforto, só prisão. Foi assim comigo. Eu não me perdi no sofrimento, eu me perdi no sucesso. Não no vale, mas no topo. Não na dor, mas no brilho. E então veio a tristeza. Aquela que desmonta, que desarma, que revela a fraqueza que o orgulho esconde. E mais uma vez eu desabei nos braços de Deus. Mas dessa vez não como quem pede alívio. Eu fui como uma filha cansada, cansada de viver longe de casa. E no fundo do meu coração, a palavra se levantou viva. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É a promessa contida em Salmos 23:4. E foi no vale, não no topo, que eu reencontrei meu pai. Foi na falta que eu fui preenchida. Foi na queda que eu fui levantada. Foi na tristeza que eu entendi o quanto eu precisava dele. E hoje, olhando para trás, eu não sinto vergonha. Eu não me culpo mais. Eu entendo. A tristeza nunca foi punição. Ela foi convite. Convite para voltar, para me render, para reconhecer que toda alegria que não tem Deus no centro desmorona, mais cedo ou mais tarde. Mas toda tristeza entregue nas mãos dele vira testemunho. E Jesus ele já tinha nos avisado isso. Lá em Mateus 5:4, quando ele disse: bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. E foi exatamente isso que Deus fez comigo. Transformou dor em semente, pranto em raiz, queda em jardim. E as lágrimas que eu derramei são flores que hoje eu escrevo. Cada capítulo dessa história prova uma coisa: a tristeza que te leva ao Senhor vale muito mais do que qualquer alegria que te afasta dele. Porque a verdadeira alegria, ela não nasce do aplauso, ela nasce da presença. Nasce quando a gente decide não viver mais longe do nosso Pai, nem mesmo nos dias bons. E quando essa promessa ecoou no meu espírito, tudo se alinhou. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor. Apocalipse 21:4. E no fim, não é a dor que vence, é Ele, é sempre Ele. E foi desse lugar que nasceu a minha oração. Senhor, obrigado pela dor que me devolveu a tua presença, pelos vales que me ensinaram o caminho de volta. Que eu nunca mais confunda conquista com independência, nem alegria com afastamento. Ensina-me a permanecer em ti nos dias bons e a descansar em ti nos dias maus. Amém. E se você também já percebeu que algumas tristezas te aproximaram mais de Deus do que de certas alegrias que te distraíram dele, eu oro para que o Pai te encontre exatamente aí, não para te condenar, mas para te trazer de volta para casa. E se esse episódio
falou com você, compartilha com alguém que também precisa lembrar que nem toda dor é perda, algumas são resgate. E se você quiser ler esse capítulo completo, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com, porque há flores que só nascem depois das lágrimas. E obrigada por caminhar comigo nessa jornada, onde a alegria verdadeira não nos afasta, mas nos aproxima. E que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio.